o uso de dados não deveria estar relacionado com a área técnica. Ela deveria estar relacionada com melhoria de negócio. Tudo bem, Capra? Tudo ótimo. Que bom falar contigo, Sandra. Parece que tá mais jovem. Não, sou eu que fico velha? Não, é a barba branca. O homem tem essa vantagem, né? Quando tu tira a barba branca, parece que tá mais jovem, mas é só a barba. Porque a tua barba tá branca? Claro, óbvio, né, Sandra? Não acredito. Duas filhas, né? Uma grande, outra bebê agora. É uma maluquice, né? Imagina. Mais uma pandemia no currículo também, né? Não. E você tem ido muito para os Estados Unidos? Não, a gente teve... A gente teve bebê agora aqui no Brasil, então eu acabei ficando essa temporada que acarretou exatamente na pandemia e eu tô no Brasil. Né? Sim, então, ficar aqui. Mas a gente chegou aqui, foi outubro, novembro que a gente veio e não voltou ainda para os Estados Unidos. Então ainda não sabemos quando voltamos ainda. Tá uma loucura. Bom, primeiro eu quero agradecer de você estar aqui conosco no Papo com o Palestrante. Então, pessoal, bem-vindos. Eu queria primeiro apresentar essa figura, né? Um pesquisador, cientista de dados, especialista em Business Analytics. Acertei? Acertou, tá perfeito. Então tá bom, me fala, que time se torce? Então, falar de time é complicado, porque meu time ultimamente não ganha nada, né? Eu torço pro Internacional de Porto Alegre. Então tá bom. Não, isso é brincadeirinha, a gente vai falar coisa bem séria. Capra, me fala uma coisa, você sempre foi nerd? Sempre fui nerd. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. É uma coisa que eu sempre... eu já caí na tecnologia, em programação, já desde o início. É um negócio que eu sempre gostei muito de estudar. É impressionante, assim, porque as pessoas perguntam, mas como que começa? Eu digo, puxa, é estranho, porque para mim foi meio natural isso, o jeito que as coisas começaram. Não precisou muita... eu já caí na tecnologia antes dela ser tecnologia, então é até estranho falar de onde começa, né? Não, e a gente fala assim, é nerd. O nerd é aquele cara realmente interessado, seja lá onde for, né? Não precisa ser só a tecnologia, né? É aquela Exatamente. pessoa curiosa e, enfim, que está sempre querendo buscar o conhecimento novinho ainda, né? Isso mesmo. E às vezes, eu acho que é isso mesmo, ele nasce nasce da curiosidade, exatamente o que tu falou, né? Até é curioso, porque onde que começa tudo, eu acho que é da nossa curiosidade mesmo, né? Aí que começam a história de quem gosta de pesquisar, gosta de tecnologia, acho que vem muito disso, né? E assim, você lembra quando você começou a pensar em ciência de dados? Assim, né? Porque é uma coisa, tudo bem, não é nova, mas para nós, assim, faz pouco tempo isso, né? Então, quando foi que você começou a pensar? Você já achava que ia dar grana, alguma coisa assim? Na verdade, eu acho que eu sempre fui, acho que é importante até comentar isso, né? A minha formação, eu tenho uma primeira formação técnica que é em processamento de dados, tá? Sim. E a minha empresa, que já tem 22 anos, que é a Capra, né? Ela foi colocada como a atividade principal dela, o processamento de dados. Então, não é uma coisa nova, tá? É claro que a nomenclatura e o que se faz hoje com dados, as possibilidades foram amplificadas pelo uso da tecnologia. Mas, então, eu sempre tive nesse mundo da análise de dados, da programação, que antes chamava... Tem um pedaço dessa parte de ciência de dados que se mistura com Business Intelligence, que é a parte de BI, né, que é como é conhecido. E esta é uma área que eu tive contato desde o início da minha vida, desde do início de carreira. Então, eu sempre tive muito próximo dessa história de pegar um dado bruto de um banco de dados e transformar numa informação. Era um relatório, era uma informação dentro de uma gráfica, então era uma coisa meio esquisita. A gente fazia parte da área de tecnologia da informação.
efetivamente o termo ele surge só em 2012, quando a Harvard Business Review coloca um artigo chamado o cientista de dados. Ali nasce o termo cientista de dados, tá? E aí até tem uma dúvida de quem é o dono do termo, quem cunhou a primeira vez e tal, mas é ali que esse termo efetivamente ele estoura. Antes disso, são as técnicas em cima dos dados, as análises de dados, mas efetivamente muito pouco de ciência. E eu acho que então a novidade efetivamente da ciência de dados é ela ter os métodos usados são muito mais avançados do que antes. Então, acho que a gente hoje tem uma possibilidade de olhar para os dados de uma forma muito mais profunda do que a gente olhava anteriormente, né? Você montou já a Capra com 19 anos, é isso? Ou era uma... Isso mesmo. Não, isso mesmo. Porque também é muito novinho, né? Era. Realmente precoce. Não, exatamente, é isso mesmo. Eu montei ela sem saber direito. Obviamente montei dentro da área de tecnologia, mas é muito fácil hoje olhar 22 anos atrás e dizer, não, fazia sentido. Não fazia, óbvio que não fazia. Era muito mais um movimento de, talvez até o termo seria libertação, porque a história de poder ser um empreendedor era uma coisa que não precisava, que já me chamava a atenção por não precisar ficar respondendo para um chefe, eu era um estagiário e tal. E talvez acho que é aí que tenha surgido o meu interesse muito mais pela liberdade de trabalho do que por qualquer outra coisa naquele momento. Então, eu acho que o empreendedorismo na minha vida nasce por esse lado, assim, tá? Sabe? Mais pelo lado da rebeldia do que pelo lado de uma causa, de que vai ganhar dinheiro, de que acho que é mais por aí que surge naquela época. Que legal! E assim, muitos jovens eu vejo eles hoje pensando isso. Você já era realmente precoce, até pelo pensamento. Mas eu acho que o empreendedor, e falo por ti também, que é uma empreendedora, Sandra, pelo Dado, nosso amigão, que é um empreendedor, ele de alguma forma é um rebelde, né? Porque ele não se enquadra dentro dos meios tradicionais, ele tenta de alguma forma quebrar o sistema. Não ilegalmente, mas ele tenta de alguma forma encontrar um novo jeito de fazer o sistema funcionar. O sistema que eu digo é a lógica do mercado, né? Ou porque não está satisfeito com alguma coisa que o mercado faz. Então é um ato de rebeldia o empreendedorismo, na minha visão, tá? E claro que depois que a gente começa a empreender, e tu sabe muito bem disso, a gente percebe que não tem nada de rebeldia, porque o problema não é tu querer reverter o mercado, é tu ter persistência e processo para ir modificando ele. Então, eu acho que o trabalho, ele nasce como uma intenção de rebeldia, mas depois a gente descobre que, na verdade, é tudo processo. O empreender é um processo, a vida do empreendedor, ele é uma rotina, na verdade, né, que vai se transformando, vai se modificando, mas no final do dia, ele não tem ele não é sempre rebelde, né? Ele tem atos de rebeldia durante por ter uma liberdade para fazer isso, mas é engraçado até esse teu questionamento, porque leva para um ponto muito curioso de como surge e depois como a gente, de alguma forma, se adapta ao sistema do mercado e para seguir, né? Claro. Olha, você afirmou que os dados podem ser uma fonte de poder. Trabalho para democratizar esse recurso. Como que faz isso? Quer dizer, você sente que você dá poder, porque o cliente começa a ter conhecimento, né, daqueles dados, e, por um outro lado, você acha que você pode também democratizar. Me explica um pouquinho isso. Te explico. E eu acho que é uma pergunta super legal da tua parte, porque sim, tá? Em algum momento, no meio dessa história que a gente está falando aí, tá? De empreender e trabalhar com tecnologia da informação desde o início, né? Em algum momento, eu percebi que as pessoas que estavam usando a informação que eu estava preparando, fosse num relatório de BI ou depois em análises mais profundas, elas tinham mais poder na mão delas para poder tomar uma decisão. A informação qualificada, organizada e visual, ela
é um local onde, quando tu te apoia nela para tomar a decisão, ela pode ser uma grande fonte, seja de inspiração para um insight, ou uma unidade de medida de performance, ou ainda um local para te buscar inovação no desenvolvimento de uma coisa que tu ainda não desenvolveu. E as pessoas que estavam se apoiando nisso, elas estavam saindo mais fortes, vou usar esse termo, porque elas tinham mais poder de argumentação quando elas estavam numa mesa de negociação, elas se sentiam mais confiantes quando tomavam a decisão, e quando elas erravam na decisão, elas tinham os dados para olhar para saber por que erraram. E aí, quando eu parei para observar isso, eu comecei a perceber que essa cultura da análise, né, a informação, quando estruturada, ela realmente se torna uma fonte de poder. E aí, quando a gente olha hoje para o mercado de uma forma geral, né, sabe, pensa nas principais empresas do mundo hoje, assim, vou pegar tecnologia, mas são as mais ricas do mundo hoje. Amazon, Google, Apple, Facebook. Sabe tudo de todos. Todas elas são empresas baseadas em informação. Então, o poder delas está estruturado em cima de como que eu administro melhor a informação e como que eu faço melhor gestão da informação para apoiar os tomadores de decisão. Então, eu realmente carrego essa frase que tu comentou, porque eu acredito muito nessa questão. Tá? Eu acredito que os dados, quando, claro, preparados para isso, tá? Eles são uma fonte de poder. Tá, então eu realmente acredito nisso. Tá? É claro que até que eles se transformem numa camada de decisão, tu precisa preparar e trabalhar em cima deles. Né? Então não é um processo tão simples. Né? Mas pode falar. A parte da democratização, você acha que é uma coisa que ainda vai levar um tempo? Ou, por exemplo, a internet já veio para democratizar muita coisa, né? Fala um pouquinho. Não, é isso mesmo. Eu acho que a internet já faz o papel dela de democratizar a informação, né? De uma forma mais ampla, só que uma informação não estruturada, né? Então, o que acontece? A democratização da informação já está acontecendo via internet, tá? Agora, a democratização da análise de dados, a democracia analítica, como a gente chama, que é a democratização da cultura analítica, que é dar poder para as pessoas também analisarem os dados, é o que a gente acredita muito, porque todos hoje têm acesso às mesmas camadas de informação, vamos colocar dessa forma, né? O problema é que as pessoas não estão conseguindo separar o que tem valor e o que não tem valor. E aí a gente começa a cair num mundo de olhar para tudo isso e as pessoas não conseguirem filtrar o que é importante. Então, eu realmente acredito, tá, que a gente tem uma possibilidade de dar mais poder se as pessoas aprenderem a olhar para os dados e analisá-los. E é isso que eu chamo de democratização da cultura analítica, democratização da própria ciência de dados, né, como uma técnica, claro, para as pessoas mais técnicas, para que isso possa ser um agente de transformação da sociedade, né? E por isso que a gente, em cima desse ponto de democratização, tá? A gente abriu no ano passado, em Porto Alegre, uma casa de cultura analítica. A Casa de Cultura Analítica ela é um espaço onde a gente faz, vou chamar dessa forma, tá? Aulas abertas para crianças de escolas públicas, idosos que querem entender sobre privacidade, crianças que querem falar sobre inteligência artificial, para de alguma forma dar acesso a essas pessoas. Na sua empresa. Isso, no nosso laboratório de Porto Alegre, exatamente. Aqui, na verdade, é uma casa de cultura analítica, é uma casa de cultura mesmo que a gente acabou abrindo para isso. E dentro desse espaço, a gente que fica no laboratório de Porto Alegre, a gente abriu para que as pessoas pudessem ter acesso a isso. É claro que a gente está num momento muito, muito particular, a casa nesse momento, assim como tudo que é relacionado à cultura está fechado ainda, né? Então, mas ele tem esse propósito como espaço para a gente poder amplificar um pouco essa história dos dados, da inteligência artificial. Então, essa é a nossa missão de democratizar um pouco essa questão da análise da informação. Que legal. Quando é que começaram as palestras? Palestras.
Olha, faz tempo já. Por acaso hoje eu estava olhando umas fotos, assim, eu acho que 2000 é tempo para mim, né? Porque eu não sou um palestrante tradicional, né? Acabou surgindo meio ao natural para mim, mas... Sim, mas olha, os grandes palestrantes sempre foram ao natural, sabe? Eles começaram a ser convidados, assim, do nada. Isso. Você espera, você fala assim, não, uma palestra? Como assim? Exatamente. Desse jeito. Foi 2010. Eu tava olhando umas fotos por acaso hoje, e aí 2010, mas tu vai olhar, já fazem 10 anos, né? Então também já não faz pouco tempo. Então, eu queria que você falasse aqui pra gente o que você fala em suas palestras e o que você sente que o cliente mais quer ouvir. Legal. Fala um pouquinho do que você fala e assim, o que gera mais dúvida, não sei, entendeu? O que ele mais quer entender. Legal. O que eu falo normalmente é como que o mundo dos dados, de alguma forma, afetou os negócios, está impactando todos os negócios de sociedade. Então, eu conto eu levo através de um storytelling mostrando como que os dados crescem no mundo, como é que eles são tratados para virar informação qualificada e como é que ele está mudando a sociedade e os negócios. Tá? Então, no final, eu trago exemplos práticos de bons usos de dados dentro de negócios, de análise de dados de sociedade, o que elas mostram sobre o comportamento, como as pessoas se comportam e o que os dados mostram sobre o comportamento das pessoas usando dados de coleta de dados de internet, por exemplo. Então, eu mostro como é que funciona essa trajetória da transformação de um dado bruto numa informação qualificada para ajudar o negócio ou a traduzir uma ação da sociedade. Esse é o que eu normalmente levo dentro das conversas. O que me chama, o que normalmente as pessoas gostam de ver, o que elas mais chamam atenção, obviamente quer ver as grandes salas de comando, né? Os dashboards que a gente acaba mostrando, onde mostra como as salas de operação de negócio funcionam, né? Então, que nasce lá de uma visão de como é que funciona o mission control da NASA, com seus painéis e sistemas que controlam tudo, e hoje as próprias organizações gerenciam suas performances de mídia, performance de venda, performance de logística e industrial também, né? Dentro de sistemas que mostram essa informação em tempo real. Quando eles olham essas informações saltando e tudo se movendo, gera um impacto de, não, peraí, isso é interessante, isso é curioso, e aí a gente desperta uma coisa que a gente chama que é a curiosidade pelos dados. Porque a gente sempre fala de uma maturidade analítica, né? Que ela começa com uma primeira negação de, eu não preciso de dados no meu dia a dia, né? Para que eu vou usar dados? E aí depois a gente desperta, tem um momento que os dados despertam uma curiosidade. E aí as pessoas começam a testar o uso de dados e aí entram nesse mundo nerd, né? Porque o uso de dados não deveria estar relacionado com a área técnica. Ela deveria estar relacionada com melhoria de negócio. Melhoria de sociedade ou exemplo agora, o que a gente está passando, né? Todo o nosso deslocamento e definição de como a gente está se comportando como sociedade está sendo observado pelos líderes globais, né, nacionais e globais, para tomar decisão sobre a nossa vida baseada em dados que eles estão coletando. Eu acho muito curioso isso, mas obviamente eu gostaria de eu mesmo analisar meus dados e tomar minha decisão. Não que eu não possa acreditar num líder, mas por que eu não posso validar eu mesmo olhando para essa informação? Então é isso que eu tento mostrar um pouco dentro das palestras, de que isso não deveria estar restrito a uma área técnica ou a um grupo específico de privilegiados que têm acesso a dados. Deveria ser uma coisa de todos. Então é um pouco disso que eu levo dentro das palestras aí também, sabe? Olha, eu tenho uma dúvida para... Como é que você faz essa captação desses dados? É tudo computadorizado já? Sabe, porque você falou que tem 3 tipos de dados. Dados sociais, corporativos e dados pessoais. Isso. São 3... Gente, eu nem imagino como é que... Isso é tudo pelo computador? É tudo o software que faz isso? Hoje tudo isso já é automatizado. Então, sim, todos esses dados são coletados. Então, por exemplo, quando a gente fala de dados sociais, basicamente a gente está falando de coleta de dados de Facebook, Twitter, Instagram, buscas no Google,
ou seja, buscas de uma forma geral, registros da internet de uma forma geral, tá? Os dados corporativos, empresariais, quando a gente fala desse tipo de dado, são aqueles dados dados de venda, dados de marketing, performance de vendas, então são as coisas que estão dentro da área de negócio, né, ou dentro da própria empresa. E os dados pessoais é aqueles que a gente está gerando hoje, é um novo tipo de dado que a gente está gerando. Por exemplo, eu estou carregando um relógio no meu pulso que está coletando a minha frequência cardíaca, como é que está, quantos passos eu dei durante o dia, como é que está meu sono, né? Então, a minha geladeira coleta quantas vezes eu abro e fecho a geladeira, avisa quando não tem um determinado produto, né? A nossa TV, a gente já conversa com a nossa TV e já dá dados para ela. Então, o que a gente chama de dados pessoais são esses dados da internet das coisas, né? Tudo que de alguma forma está gerando dados sobre a gente como indivíduo, né? E hoje podem ser coletados e o que a gente faz com esses dados, né, o que pode ser feito com esses dados é exatamente isso. Imagina que a gente tem uma camada, né, de dados sociais, uma camada de dados empresariais, corporativos, né, e uma camada de dados pessoais, que são esses dados que nós estamos gerando. Imagina que tudo isso poderia ser um funil, né, então a gente poderia trabalhar isso como um funil, transformando em informação para apoiar uma camada de tomada de decisão. Então, a coleta deles hoje passa por... Mas hoje é curioso isso, né, Nessa, porque a gente pensa assim, puxa, mas isso é uma questão técnica. Mas se tu for agora aqui, olhar os teus dados do Analytics do teu Instagram, tem um monte de informações sociais lá que tu já coleta. Então é realmente começar a olhar esses dados que já estão sendo coletados, né? Então acho que é um pouco disso que a gente está passando agora, né? Então, você ensina o empresário a começar a ter uma cultura analítica dentro da empresa? Isso aí é o quê? Legal. É um tipo de uma tutoria que você faz? Legal essa tua pergunta, tá? A gente estuda a evolução das organizações de uma forma geral, a evolução analítica das organizações. O que isso significa? Como que elas lidam com dados, como que elas usam dados, como que elas transformam dado em informação e o quanto isso impacta nos negócios. Isso a gente já faz como instituto há muitos anos, então o que a gente começou a criar é exatamente isso, uma bagagem para poder ajudar as empresas a escolher o melhor caminho para construir um time de dados, construir uma estratégia de dados, o líder, qual caminho ele pode, para ele entender que um determinado tipo de dado vai ajudar ele a gerar inovação, outro determinado tipo de dado gera análise de performance. Então, a gente ajuda eles a enxergarem esses blocos de dados e aconselha os próprios líderes a poder fazer essas conversas com os times deles. Porque, por exemplo, ontem eu estava num evento com grandes líderes do varejo brasileiro, né, e a gente estava... A linguagem do varejo, o dono, né, que são as pessoas que estavam na mesa com a gente, eles sempre foram orientados por dados. Porque eles são pessoas que controlavam lá no papelzinho, anotavam e iam tomando as decisões baseadas no que eles tinham anotado. O problema é que eles têm uma grande dificuldade no processo de sucessão do processo de decisão dele. Então, não estou falando da sucessão do negócio, que vem muitas vezes é familiar no caso de varejo, né? Mas estou falando do processo de sucessão da decisão. Então, como que ele toma as decisões e como que ele repassa isso para as pessoas do time dele. Então, o jeito de repassar isso é através de processo analítico, através de dados. Então, o que a gente faz é exatamente ajudar eles a determinar uma estratégia, a como montar um time, como botar indicadores para medir a evolução da própria cultura analítica do negócio, né? Então, a gente acaba ajudando nessa jornada deles de desenvolvimento, sabe? Então tá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua rotina e sobre a sua estrutura familiar. Você já meio que falou no comecinho, você tem uma filhinha que fala a idade, o nome e a tua rotina. Pode falar. Isso. Eu vi numa palestra sua que você falou que quando a TV é ligada na internet, que podem ouvir a nossa voz. Isso também ser um dado. Isso. É um pouquinho do que eu falei ali. Que medo, isso aí. Eu falei, gente, que medo! É isso então mesmo. É isso mesmo. Assim como a geladeira
se ela está conectada na internet, ela coleta quantas vezes a gente abre e fecha para aprender nossos hábitos. Na TV ela também tem essa possibilidade. Algumas marcas de TV coletam o que a gente fala para a TV, o que a gente fala dentro de ambientes abertos, né? E isso fica sendo armazenado em bancos de dados. Agora a gente tem algumas leis de privacidade que estão sendo amplificadas e isso vai mudar um pouco, mas não muito, na verdade, tá? Vai mudar um pouco o jeito de lidar com esses dados, mas está em mudança, né? Entendi. Ai, mas eu fiquei louca, meu Deus do céu. Então me fala sobre a sua rotina e a sua estrutura familiar. Minha rotina, eu vou começar pela minha estrutura familiar. Eu sou casado e tenho 2 filhas, uma do meu primeiro casamento. Minha primeira filha, para ter uma noção, tu perguntou da minha empresa, tá? Minha primeira filha tem 20 anos, né? Então, assim, na verdade fez 21 anos agora. Quem disse que essa carinha aí tem uma filha de 21 anos? 21 anos agora, fez em julho agora. E a minha filha mais nova fez 6 meses agora na semana passada. Então, assim, elas têm uma diferença de 2 décadas de diferença de uma da outra. Então, está sendo um momento muito especial pra gente, sabe? Porque, apesar de, obviamente, a gente está vivendo um momento muito turbulento, mas a minha rotina de vida até agora, até 6 meses atrás, era um avião. Basicamente, eu passava entre Estados Unidos e Brasil, muitas horas de voo, muitas horas de reuniões, muitas horas de consultoria, muitas horas dentro de cliente, e pouco tempo com a família, tanto minha família, meus pais, minhas mães, avós, quanto com a minha própria esposa. No ano passado, até, eu levei ela para os Estados Unidos comigo para passar uma temporada, ficou lá 2 anos comigo, então ela também começou a vivenciar um pouco do que era essa rotina, vamos dizer assim, né? Só que o que aconteceu de lá, o que aconteceu nesses últimos 6 meses foi essa questão de uma pandemia fez com que eu pudesse ficar mais tempo dessa formação inicial da Vitória, que é a minha filha mais nova, né? E a Eduarda, que é a minha filha mais velha, também está convivendo muito com a gente. Então está sendo um momento muito especial, porque me deu uma oportunidade de vivenciar e viver uma coisa que eu não consegui viver, obviamente, com a Eduarda, porque eu era muito novo na época, foi muito bagunçado, obviamente, e agora a gente vive um outro momento, né? Eu acho que é muito legal, assim, porque a minha rotina, ela é uma rotina bem caótica, eu diria assim, tá? Porque eu passo... eu sou um pesquisador, né? Assim, no final do dia, eu sou um pesquisador, então eu passo muito pouco tempo do dia disponível, né? Então eu leio e pesquiso muito. Eu diria que eu pesquiso 95% do meu tempo e 5% do meu tempo eu estou disponível. Então, mesmo para o meu time, mesmo para as pessoas à minha volta, elas têm muita dificuldade, porque eu passo muito tempo pesquisando, produzindo coisas, e aí, claro, isso vira... Aí eu encontro com meus times, com minhas equipes, né, para poder distribuir e trabalhar coisas e ver a evolução de coisas, mas eu passo muito pouco tempo efetivamente em reuniões e muito tempo em pesquisa, que é o que eu efetivamente gosto. Não fico produzindo muito material, estudando muito, e isso eu acho que talvez é um pouco da cara do negócio que eu acabei construindo, né, porque a gente é efetivamente um laboratório, né, de ciência de dados que amplifica a cultura analítica, e esse negócio é muito a minha cara, vamos dizer assim, né? Porque ele tem essa característica, ele não é um negócio tão acessível comercialmente, então a gente não é uma empresa que tu entra lá e compra por um site, ou que a gente até é difícil comercialmente, é difícil pedir uma proposta, porque a gente é muito introspectivo, vou colocar assim, eu como pessoa e a gente como negócio. Por isso, Sandra, e até conecto com a nossa super conversa aqui, que quando eu me lembro que tu me chamou a primeira vez vamos fazer umas palestras, a gente disse, Sandra,
Eu gosto, eu adoro compartilhar conhecimento, mas para mim é tão difícil falar na frente na frente das pessoas, né? Eu lembro que eu tive essa conversa contigo pessoalmente, para mim é tão difícil isso, porque é um universo eu entendo que é um dos papéis do pesquisador compartilhar as coisas que eles estão descobrindo, né? Mas ele realmente é uma barreira. Então, em resumo, né, eu diria que hoje até aqui em casa, a própria rotina, eu precisei criar um espaço específico de pesquisa, né? A gente amplificou um pouco readministrou os espaços da casa para poder ter um espaço específico de pesquisa e poder deixar, obviamente, espaço para a Vitória, para a Amanda, que é minha esposa, ter espaço de diversão. Então a gente tem, porque eu tenho realmente um estúdio de pesquisa, eu tinha o laboratório, agora eu tenho um estúdio dentro de casa para, obviamente, poder fazer meus experimentos e pesquisas, que é onde eu acabo me divertindo. Essa é a parte divertida para mim. Ai, que legal. Olha, eu queria agradecer muito. Eu tenho uma última pergunta, que é sobre uma dica, que eu sempre pergunto para o palestrante, uma dica ou de vida, uma dica profissional, uma dica que você acha que é legal, né? E eu tenho que dizer para as pessoas que essa nossa live vai ser editada e vai para o nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e daqui uns dias vai estar lá já tudo direitinho. A gente falando um do ladinho do outro. Então, me dá uma dica. Te dou uma dica. Deixa eu primeiro agradecer, tá? Antes já quero fazer agradecimento. Obrigado pelo convite. Dificilmente eu faço... normalmente as minhas lives, palestras, coisas acabam sendo muito técnicas não falando de técnica, mas da área de conhecimento, e dificilmente eu falo um pouco sobre mim, assim. Então, obrigado pelas coisas que tu questionou, porque são coisas legais. Me chamou a atenção que uma pessoa comentou aqui enquanto a gente estava conversando, de que a gente está com as mesmas prateleiras, né? Olha, que engraçado, até as cores, parece que elas seguem, né? Dos livros. Eu livro e o meu marido também. Que legal. É metade em inglês, metade em português. Mistura tudo, né? E a gente fala, olha, vamos fazer um negócio, pôr em ordem. Então a gente começa um pedaço a pôr em ordem alfabética. E depois desiste, né? Não, desiste e começa de novo. Ai, você quer achar um livro? Que livro eu queria? Eu queria achar o livro do Carlinhos de Jesus. Porque ele me autografou em 2004 o livro dele. Que legal. Ele esteve comigo agora essa semana. Eu vi. Ai, mas menino, pra achar o que é o livro do Carlinhos de Jesus. Onde foi parar, né? Não, mas achei. E uma dica para as pessoas, deixa eu deixar uma dica para as pessoas. Eu acho que a dica, eu vou até simplificar a minha dica nessa nossa conversa, que não tenham medo dos dados. Porque, na verdade, né, os dados eles podem ser um instrumento muito poderoso, né? Uma coisa libertadora tomar decisão olhando para dados. Isso pode ser uma coisa incrível. E ele não é necessariamente uma coisa técnica. Então, eu acho que a minha dica é: não tenha medo da informação, não tenha medo dos dados, porque, na verdade, ele que está gerando a informação para a gente tomar decisão e evoluir na vida ou nos negócios ou no que a gente estiver fazendo. Então, acho que vamos tentar derrubar essa barreira que existe entre pessoas e dados, né? E talvez, se a gente conseguisse colar um pouquinho mais, aproximar um pouco mais essa relação, a gente teria pessoas com mais condições de tomarem decisões melhores para a gente no futuro. Seja num negócio, nas empresas que a gente vai trabalhar, né? Ou com as quais a gente vai trabalhar, seja na vida dos governantes que estão olhando para os dados e tomando decisões. Então, eu acho que é uma coisa muito poderosa essa questão de dados. Então, as pessoas não deveriam ter medo disso, elas deveriam, na verdade, se aproximar um pouco disso e, claro, buscar uma linguagem que seja mais legal para elas. Não, eu não quero aprender a programar. Tá ótimo, não precisa aprender a programar. Aprende a lidar com a informação, aprende a extrair e pedir o que tu precisa dos dados. Então, acho que é isso. Não tenha medo dos dados. Acho que seria meu recado e minha dica aqui para a galera que está nos acompanhando aí. Ai, obrigada, querida. Muito, muito obrigada. Foi muito prazeroso. Eu, logo antes de entrar, eu falei assim, gente, a gente vai aprender com esse cara.
Eu aprendi muito aí esse tempinho que a gente falou. Muito, muito obrigada, tá? Muito obrigado, Sandra, foi um prazer estar contigo e vamos nos falando aí. Eu espero que esse negócio essa grande transformação que o mercado de palestras esteja acontecendo. Eu vi que tu te adaptou muito rápido, parabéns pelo trabalho que tu fez de virar rapidamente o negócio, e eu tenho certeza que isso vai nos levar para um local diferente do jeito que as coisas funcionam. Não tem melhor, pior, eu acho que é uma mudança que ela em algum momento ia acontecer, e eu tenho certeza que tu vai te movimentar muito rápido para fazer isso. É um prazer estar contigo aqui, Sandra, fazendo esse papo, e sucesso para ti. Para você também, viu? Beijão, tchau, tchau. Obrigado, Sandra, tchau, tchau.